tarde do quarto dia de acampamento. Terminadas as tarefas do almoço e escovados os dentes, todos foram para um descanso. Afinal, a manhã tinha sido parte emocionante, e parte exaustiva, por causa dos jogos. O Toninho Simões, cuidadoso como sempre, insistia que todos tomassem água, cerca de 2 litros por dia, e insistia nisso, até na hora de descanso. O Rios, o Pôncio, e o Feres, conseguiram fazer um mapa da região, orientado pela bússola. Conseguiram desenhar as 3 pedras e sua orientação geográfica. Mas isso demorou vários dias de pesquisa e observação. 30 minutos após o almoço, nova chamada da chefia. 2 apitos longos e um curto. Chefe adiçou no centro do pátio, com a mão levantada. Rapidamente, e por patrulha, os escoteiros se apresentaram. Foi dada a ordem da tarde. Seguir a pesquisa de campo iniciada no dia anterior. Desta vez, seguiriam até a base da pedra do meio, aquela que era mais alta. O objetivo era achar desenhos com formato de cobra mordendo o próprio rabo. O Ouroboro. Mas os outros achados também valeriam, para a pesquisa posterior. Foram distribuídas as varetas com as bandeirolas para marcação. Só a patrulha da Pantera ficaria de guarda no campo, e ajudando o chefe Benedito em outra surpresa, que ele havia inventado. As 3 patrulhas então se dirigiram, pelas linhas traçadas no dia anterior, até o local onde pararam. Enquanto os 3 grupos de jovens pesquisavam as áreas delimitadas, o chefe-intendente montou por sobre uma pedra chata, a estrutura de ferro que havia recebido dias antes, revestido-a de barro, e colocava fogo dentro. Ao lado, acompanhado dos escoteiros, Jorge Giro, a quem chamava carinhosamente de dupla ninja, fazia algo com farinha. Dava para ver ao longe, a nuvem de farinha, que levantava ao ser mexida. Enquanto isso, as patrulhas de pesquisa continuavam as tarefas dadas. Num momento, 3 escoteiros, um de cada patrulha, gritaram: "Achei!" Haviam, quase ao mesmo tempo, descoberto as figuras dos Ouroboros. O chefe Edson pediu então, que cada um que achou, ficasse bem ao lado do desenho. Percebeu que essas 3 posições formavam um triângulo, e resolveu que eles deveriam caminhar um em direção ao outro, para achar o meio dessa formação. Assim o fizeram, mas ao chegar próximos ao local onde seria o centro, havia uma depressão funda. Alguns rapazes voltaram ao acampamento, buscar enxadas e pás. Com essas ferramentas limparam o lugar, e cavaram cuidadosamente a depressão, tirando toda a terra. Surgiu uma fenda, uma espécie de porta, como a descrita no livro e desenhada no mapa de couro, que haviam sido estudados, lá na sede. Mas por que uma porta tão longe dos zigurates? Zigurates são as pirâmides truncadas, isto é, sem a ponta, comumente construídas nas Américas, pelos sumérios que abandonaram a Atlântida. Isso seria tratado no fogo do conselho desta noite. Os objetivos daquela missão estavam sendo descobertos. E eram como os escritos do Frei Fidélis da Mota, que muitos duvidavam. Agora era a hora de voltar ao acampamento, deixando os especialistas em moldes de gesso, fotografias e desenhos trabalharem. Na cozinha, os rapazes comandados pelo chefe Benedito, faziam pizzas. Seguindo uma receita feita pelo Dr. Brant, médico da Unesp, e desenvolvedor do forno de barro transportável, foram produzidas 20 discos de pizzas médias. A receita era assim: 3 tabletes de fermento biológico, 7 copos de água morna, 21 colheres de sopa de azeite, 1 colher de sopa de sal, 1 colher de chá de açúcar e mais ou menos 3 kg de farinha de trigo. Dissolver o fermento no açúcar e na água, acrescentar o azeite e o sal. Juntar a farinha aos poucos. Deixar crescer, abrir a massa e assar. Após, cobrir com molho de tomate e os ingredientes de sua preferência. As pizzas estavam quase todas assadas, esperando o fogo do conselho daquela noite, quando seriam montadas, colocadas no forno novamente e servidas. Os escoteiros que voltaram do campo já estavam se preparando para o banho, mas antes passaram pela cozinha, solicitaram um café com pão, que havia chegado há pouco, doados pelo senhor Spasini, padeiro famoso da Vila dos Lavradores e grande amigo. Nessa altura o chefe Benedito ordenou: "Depois do banho vamos servir um cafezinho à moda tropeira." Esse café não era coado. O pó de café era colocado no bule, junto com a água. Quando a água fervia, era colocado dentro do bule um pedaço de madeira em brasa.
Imediatamente o pó afundava, deixando o café delicioso.